Agora vamos fazer uma demonstração de análise utilizando o software da GE Lunar, que é o software Encore. Essa é a página principal do software, onde a gente tem na barra superior dessa página algumas opções, inclusive a opção de análise também, e também podemos observar essas opções aqui na parte central à esquerda. A gente utiliza principalmente essa opção de entrar para análise na página diretório, porque essa página mostra para a gente, já na parte central e lateral direita, dados dos pacientes que a gente tem no banco de dados específico que está selecionado mais à esquerda, e na parte inferior, os exames desses pacientes. Então, eu tenho algumas ferramentas aqui mais acima, ferramentas de busca. Eu posso procurar meu paciente, por exemplo, pelo nome, pela data da medida, por alguma identificação de exame ou do departamento. Então, tem várias opções de busca. Ou então, quando eu quero todos os pacientes, que é o caso agora, eu posso apertar aqui em todos os pacientes e nessa parte central vão ser mostrados todos os pacientes que eu tenho nesse banco de dados. Que é o caso, eu estou fazendo essa opção porque o banco de dados é pequeno. Então, quando tenho banco de dados grandes, eu vou ter que selecionar os meus pacientes através dessas ferramentas de busca. Na parte mais inferior, eu tenho os exames da paciente que está destacada aqui. Nesse caso, é um exame de primeira vez, então a paciente tem um exame de coluna, um de fêmur e um de antebraço, realizado em 2017. E eu posso observar dados da paciente na parte mais inferior da tela. Quando eu abro essa parte aqui, clico em cima do nome na barra inferior da tela do software, eu abro 3 páginas com dados que foram coletados durante a aquisição do paciente, antes, né, da aquisição do paciente. Então, nessa aba principal, eu tenho dados de nome, sobrenome, um ID do paciente, data de nascimento e idade, dados antropométricos, sexo e etnia, que são dados importantes para a formação do gráfico da paciente e para os nossos resultados. Na página secundária, eu também posso fazer algum comentário e tem outros dados de endereço, telefone que podem ser colocados aqui, mas importante para a gente aqui é algum comentário que pode ser colocado nesse rodapé referente a dados clínicos, a limitações, alguma observação que queira ser destacada. E na parte aqui mais central à direita, temos um lugar que a gente coloca a idade da menopausa. Importante porque se a paciente é menopausada e eu não colocar a idade da menopausa, o software não vai colocar o gráfico específico da classificação da Organização Mundial de Saúde para pacientes menopausadas. E ainda temos uma aba adicional, onde eu posso colocar dados referentes à fratura, a indicações clínicas e a tratamento sendo usado para o paciente. Então, esses são os dados que a gente normalmente coleta com questionário pré-aquisição. Vamos então iniciar uma análise dessa paciente de primeira vez, MBC Maldi, que é uma paciente do sexo feminino, com 72 anos aproximadamente, e que tem só um exame de antebraço, fêmur e coluna. Vamos começar pela coluna. Eu faço a opção então de clicar na coluna, vai abrir para mim a imagem da coluna, e a gente deve observar na porção superior alguns itens que podem ser selecionados para a gente ajustar, por exemplo, a imagem. Então, eu posso ajustar essa imagem para melhor definição de partes moles e contornos ósseos, como a gente viu na parte teórica. Quando eu clico nessa lupinha, me aparece essa ferramenta de imagem, onde eu posso mexer em brilho, contraste, várias opções, mas assim, o que eu mais gosto de utilizar é só essa parte aqui onde eu tenho um gráfico, e normalmente quando você só arrasta essa parte do pico,
um pouquinho mais para cá, eu já tenho uma boa definição de partes moles e de contorno ósseo. Então, cada um tem que adaptar o seu olho para esses ajustes de brilho e contraste, depende de tela, de quem está olhando. Então, isso aqui para mim normalmente já é o suficiente, esse pequeno ajuste nessa imagem desse gráfico. Depois que eu fiz esse ajuste, eu fecho essa opção de ajuste de imagem e vou observar se eu não encontro artefatos nessa imagem que possam limitar a minha análise, se o exame foi bem adquirido, bem posicionado, se eu tenho, então, as duas cristas ilíacas, o último par de costela, peguei T12 e peguei L5, então o exame está bem posicionado, alinhado, centralizado e sem artefatos. Próximo passo é observar se foi corretamente colocado esse limite ósseo. A gente observa que tanto na lateral direita quanto esquerda de L4 tem parte de osso que não foi chamada de osso, que é essa linhazinha amarela que delimita o osso. Então, para fazer esse ajuste de contorno, eu tenho um pincelzinho aqui em cima da coluna e esse pincelzinho me dá a opção de pintar osso, tecido, ar, artefato ou neutro. Nesse caso, eu quero pintar osso. Então, já está clicado o osso, ele já mostrou de verde o que estava pintado de osso automaticamente e eu vou, então, pintar o que não foi pintado de osso. Lembrando que a recomendação é que sempre que o que não foi pintado for maior que esse quadradinho que já vem ajustado na instalação do equipamento, a gente deve sempre pintar. Então, vou fazer esse ajuste de contorno ósseo. A gente pode observar que tem algumas áreas bem pequenininhas também que não foram pintadas. Essas áreas aí é um opcional você pintar ou não. A recomendação do fabricante é que você mexa o menos possível para que você mantenha a sua reprodutibilidade, para que fique mais fácil você fazer da mesma forma em exames futuros. Se eu fiquei satisfeita com esse ajuste de contorno ósseo, então eu vou em resultados e vamos voltar para aquela página que a gente estava antes. Então, o ajuste de contorno ósseo ficou ideal, aquisição e posicionamento a gente já tinha avaliado que estavam bem, e vou para o próximo passo, identificar as ROIs. Então, eu observo que aqui eu tenho L1, mas o que foi chamado de L1 está entre essas duas linhas, pegou parte de L1 e parte de L2. Então, eu vou fazer o ajuste desses espaços intervertebrais. Quando eu coloco, vou voltar para aquela página, mostrar para vocês a ferramenta que eu vou selecionar agora é ROIs. Quando eu seleciono em ROIs, na lateral esquerda, eu tenho aqui a opção de acrescentar alguma ROI, de excluir uma ROI, de mexer, deslocar a ROI, rodar a ROI, de renomear, de rotular, né, diferente a ROI, ou então de excluir. Então, vocês observam que aqui tem excluir e aqui em cima tem outro excluir. Só que esse excluir desse xizinho eu uso quando? Quando, por exemplo, T12. T12 não é uma vértebra que interessa para a gente para análise. Então, eu vou aplicar em excluir a ROI e T12 vai desaparecer. E quando é que eu vou usar o excluir de baixo, que é esse sinalzinho de proibido? Quando, por exemplo, eu tenho uma vértebra que eu vou excluir porque ela está fraturada ou porque a densidade dela está alterada em relação às demais, mas eu quero que apareça o resultado para provar que eu excluí porque o resultado estava muito diferente, a densidade dessa vértebra das demais, que a gente vai ver nesse caso também. Então, essa vértebra aqui, quando eu clico em cima de L1 e faço a opção para mover, que é essa cruzinha, eu posso chegar para cima, arrastar para cima, aonde eu observo que tem aqui o espaço intervertebral entre T12 e L1, e na lateral direita eu observo o que a gente chama de histograma, que quando eu mexo nessa linha,
também mexe essa linha que tem no histograma. E esta linha habitualmente, ela fica nesse vale, nesse ponto mais fundo do histograma, porque é uma área de baixa densidade, que é o espaço discal. Aqui a gente já observa que tem alguma coisa aumentando a densidade, por isso que o equipamento no automático não reconheceu aí o espaço discal. Você vê que o vale aqui está menos profundo do que o vale aonde ele colocou. Então, eu vou colocar esta linha mais para cima para poder localizar no vale menos profundo, mas que visualmente é aonde está o espaço interdiscal, intervertebral, na verdade. L3 já está bem posicionado, porque está bem no vale e visualmente está no lugar certo. L4 e o espaço entre L4 e L5 também bem localizados. Então, nessas linhas eu não necessariamente preciso mexer. Se eu precisasse de alguma forma rodar, a opção é essa linhazinha, esse quadradinho que tem um íconezinho de um movimento circular. Então, eu poderia selecionar a região a linha que eu quero rodar, paciente quando tem escoliose, por exemplo, e aí eu vou manusear com rotação dessa vértebra para melhor posicionamento. Mas aí a gente não vai usar aqui, porque aqui eu não tenho essa escoliose, não tenho esse desnivelamento do espaço discal. Exame bem posicionado, contornos ósseos bem localizados, espaços discais bem localizados, vértebras adequadamente rotuladas, aqui de fato é L1, aqui de fato é L2, aqui é L3 e aqui é L4, mas se alguma estivesse incorreta, eu posso aqui rotular, né? Essa aqui, se fosse L3, eu ia clicar em L3, que não é o caso também. Depois disso, vou em resultados. Quando eu clico em resultados, tenho o gráfico e a tabela dos resultados. Observando aqui que eu tenho já algo visualmente que limita a análise de L1 e L2, porque está visualmente alterada, e também numericamente, quando eu olho o T-score, o T-score de L2 está muito mais alto do que L3 e a mesma coisa acontecendo com L1. Então, essas vértebras estão visualmente alteradas e também eu observo que tem uma diferença, mais de um desvio padrão em relação à consecutiva quando eu olho o T-score. Então, elas têm fatores de exclusão. Então, eu tenho que voltar lá em ROI, clicar em excluir ROI e vou excluir L1 e L2 e dar um OK. Volto em resultados, então eu tenho um exame de coluna, onde eu precisei excluir L1, L2, então eu vou analisar L3, L4, lembrando que eu tenho que ter pelo menos 2 vértebras analisáveis, não necessariamente consecutivas, mas preciso ter 2 vértebras analisáveis, então eu vou analisar L3, L4, que tem um T-score de menos 1,8, que é o que nos interessa, porque é uma paciente menopausada, então é um exame que mostra uma paciente com osteopenia. Vamos passar então agora para fêmur. O fêmur a mesma coisa, vamos ajustar imagem. Depois disso, vejo que tem contorno ósseo que não foi feito o ajuste adequado. Vou pintar este contorno ósseo, esse osso, né, de osso. Depois disso, eu já observei que tá uma diáfise alinhada, um exame bem posicionado, não vejo pequeno trocânter praticamente e não tem sobreposição de colo com isquio. E tem partes moles adequada abaixo e acima do grande trocânter. Abaixo do isquio e acima do grande trocânter. Então, agora eu já vou posicionar a minha ROI. No quadril, eu tenho uma linha que identifica o eixo do colo,
que normalmente vai da base do pequeno trocânter, do grande trocânter, desculpe, até a fóvea. E ela divide o colo em duas partes iguais. Então, se eu precisasse mexer, clico na linha e mexo nessa linha, para cima ou para baixo. Os softwares mais recentes, se eu tiver um contorno adequado do osso, normalmente ele posiciona bem essa linha. Mas em alguns softwares e em algumas situações específicas, eu preciso manusear essa linha, mudar de posição para poder identificar bem essa linha. Depois eu seleciono a rói-colo. Essa rói-colo a gente tem que ter partes moles acima e abaixo do colo. E, de preferência, sempre que possível, de forma equivalente. Então, eu tenho uma amostragem igual na parte superior e na parte inferior do colo. Não necessariamente. Em algumas situações, às vezes eu tenho um grande trocânter muito exuberante, então eu não posso chegar isso para cima porque a rói-colo vai incluir grande trocânter, que eu não quero. E às vezes também eu preciso chegar um pouco para cima porque tem algum artefato, por exemplo, na parte inferior aqui, parte interna da coxa. E isso também interfere às vezes no meu resultado. Então eu posso manusear desde que tenha partes moles em cima e partes moles embaixo. Você manter também essa equiparidade dessas partes moles facilita a reprodutibilidade em exames futuros. Depois disso, depois que eu posicionei, alertando para nunca utilizar essa ferramenta de dimensionar a rói, porque a gente não deve mudar o tamanho dessa rói-colo, a gente deve só usar o rodar e o mexer, deslocar a rói. Depois que eu posicionei de uma forma que eu considero adequada, eu sempre, quando o paciente é de primeira vez, vou colocar a opção de procurar, porque automaticamente o equipamento, o software, vai deslocar e posicionar a rói aonde ele achar uma área mais estreita do colo e um total com uma menor densidade. Quando ele posicionou aonde ele achou o ideal, a gente observa que nesse caso incluiu uma porção do isquio. E não é adequado que eu tenha uma porção do isquio ou de qualquer outro osso na rói-colo. Para isso, eu preciso neutralizar, tirar da análise esse pedacinho de osso. Então, eu tenho que voltar lá em resultados para me abrir essa página de novo e para eu ter essa opção de pincel. Essa opção de pincel me dá uma opção de neutralizar. Quando eu coloco aqui neutro, eu posso lá pintar de neutro essa região que foi inclusa na rói-colo ou apertar em reiniciar, que normalmente ele já faz um recorte automático desse isquio para melhor posicionamento da rói, melhor análise dessa região do colo. E eu posso de novo apertar em resultados e voltar para aquela outra tela. Lembrando, a última coisa no posicionamento dessa rói-colo tem que ser a busca. E às vezes, quando eu faço esse corte, o software interpreta de forma diferente qual é a melhor região de análise. Então, eu tenho que ir de novo em rói e apertar a opção procurar. Aí sim, ele vai posicionar na melhor região de análise da rói-colo. Vou voltar em resultados. Então, uma minha paciente tinha na coluna valores compatíveis com osteopenia e nas regiões de interesse do fêmur também, no colo, um T-score dentro do normal, mas no total um valor compatível com osteopenia. Então, tanto na região da coluna quanto do fêmur, eu tenho o diagnóstico de osteopenia. Lembrando que o diagnóstico é global, eu estou só separando aqui porque a gente está analisando segmento por segmento. Já no antebraço, eu tenho que ver, depois do ajuste de imagem, vamos lá fechar, se está bem posicionado, bem alinhado, bem centralizado,
pegou a primeira fileira, desculpa, a primeira fileira dos ossos do carpo, mas eu vejo que também necessita de um ajuste aqui do contorno ósseo. Então, eu tenho que ir em pontos. Normalmente, ele já seleciona a opção de osso e pintar o osso, que não foi chamado de osso. Nesse caso, a porção distal do antebraço não é uma região de interesse. Aqui é mais uma questão de estética. E no posicionamento da ROI, agora, eu tenho uma linha superior. Essa linha é para ser posicionada no processo estiloide da una, que é o que vai posicionar automaticamente a região do 33%, que é a área que nos interessa. Então, nessa área a gente não mexe, a gente mexe nessa linha. Apesar da região ultradistal do antebraço não ser uma região de interesse para diagnóstico, eu devo colocar esta região na porção superior, tocando essa cortical do rádio, essa parte mais branca. E aí finalizamos o posicionamento das ROIs de interesse aqui do antebraço. De novo, em resultados, a região nossa de interesse é o rádio 33%, que deu um T-score de menos 2,1. Também compatível com os resultados anteriores. Então, a gente tem uma paciente menopausada com valores compatíveis com osteopenia nas regiões analisadas. O software da GE também nos dá um recurso de montar o relatório no próprio software usando essa opção de Composer. Então, se eu quiser já elaborar diretamente através do software esta opção Composer, eu entro em Composer, onde eu já tenho um relatório lá pré-montado, e neste relatório, então eu escolho que eu vou criar um relatório novo. Eu já deixei umas máscaras aqui montadas para demonstração. No caso, é um paciente que tem coluna, quadril e antebraço. Então, eu faço a seleção da opção que me interessa e abro o relatório, aonde ele já transporta os dados dessa paciente que eu analisei. Então, aqui os dados de identificação, data de nascimento, data de exame. Aqui eu tenho, então, o título, as indicações que eu selecionei e posso acrescentar outras indicações. Aqui eu deixei a opção para colocar um CID se tiver no pedido, na solicitação do médico, né? E o histórico da paciente que eu já selecionei aqui nas opções de identificação da paciente. Depois eu já tenho os resultados com a densidade, T-score e o Z-score. E já deixei nesse laudo algumas frases pré-pontas, né? Porque a conclusão o equipamento não faz pra gente. Então, eu sei que é uma paciente que tem osteopenia, então deixo aqui que a paciente tem osteopenia. Ela não tem anterior, então não vai me dar os valores comparativos, porque é um exame de primeira vez, então eu vou colocar que ela não tem anterior, mas que ela tem sinais sugestivos de alterações degenerativas, que pode ser até ter alguma fratura, mas o aspecto parece mais de alterações degenerativas e que podem aumentar artificialmente a densidade mineral óssea local, e que eu excluí um segmento. Então, no caso, eu excluí um segmento L1, L2, isso o equipamento não coloca pra gente, mas aqui ele já colocou vários dados que facilitam, né? O segmento L1, L2 foi excluído porque tem uma diferença da DMO e das vértebras adjacentes, que eu posso interrogar se são alterações degenerativas, se tem fratura aí, eu não sei se tem fratura ou não, porque o paciente, pelo menos relatada, não tem. Posso sugerir que se faça algum exame complementar, um raio-x ou qualquer coisa assim. O resto dos dados que tem aqui não me interessam. E eu tenho, então, um relatório aqui montado. Então, a paciente, aqui, vamos dizer que ela tenha um CID, eu coloco. Se não tiver ou não tiver nenhum dado aqui que me interesse, eu posso também tirar essas opções e deixar aqui, então, a técnica do exame, o equipamento que foi feito, a versão do software e os dados que interessam para diagnóstico. T-score
valores compatíveis com osteopenia, que ela não tem anteriores e que L1 e L2 foi excluída pela diferença da densidade e que pode ser por alteração degenerativa, fratura e que deve ser investigado. Então, finalizamos o laudo da paciente e posso mandar para imprimir. Aqui eu não vou salvar, porque foi só uma demonstração. E vou demonstrar para vocês um exame que não é de primeira vez. Então, se eu selecionar uma paciente que tem outros exames anteriores, então quando eu faço a seleção nessa porção aqui com sobrenome, nome, identificação do paciente, então eu vejo que aqui embaixo já é uma paciente que tem vários exames anteriores. Então, tem exame aqui 2009, 2013, 2014, 15, 16 e ela tá faltando receber o resultado desse último exame dela. Então, aqui tem um fêmur e uma coluna. Eu vou fazer a mesma coisa para ajuste de imagem, ver se o exame foi bem posicionado, tem partes moles abaixo do isquio, acima do grande trocânter, está centralizado, sem adução e sem abdução. O pequeno trocânter praticamente não aparecendo. Só que agora eu já não vou mais posicionar as róis, porque eu tenho um exame anterior e eu quero que posicione no mesmo lugar que foi feito do último exame. Então eu já vou usar a ferramenta de copiar. Quando eu ponho que clico na opção copiar, me abre a opção de eu copiar de qualquer um dos exames anteriores. Normalmente o último é o que você avaliou da última vez, normalmente é o que está mais adequado, e peço então para copiar. O que que ele faz? Ele pega essa máscarazinha, esse contorno amarelo e transfere para cá, que aqui já está vermelho do outro lado, para que eu posicione no mesmo lugar que foi analisado no outro exame. Tem uma diferençazinha pequenininha de contorno e de imagem que já mostra para gente que esse aqui anterior foi feito no equipamento com a qualidade de imagem melhor do que o exame atual. Então, foram feitos em exames diferentes. Posicionei aí a ROI da mesma forma que foi posicionado no anterior, não faço mais nada. Eu já não vou apertar mais busca, não vou mudar a posição dessa ROI. Então, é o exame que já está com a análise finalizada. A coluna, mesma coisa. Ajuste de imagem, vejo se posicionamento e aquisição está dentro do aceitável, vejo que pegou as duas cristas ilíacas, tá um pouquinho caído para a direita do paciente, mas está centralizado e tem partes moles equivalentes dos dois lados, pegou até T11, T10, que não tinha necessidade de pegar, mas pegou o último par de costela. Mesma coisa, fazer ajuste de contorno ósseo. O que necessitar pintar, a gente tem que pintar. Aqui pintou um pouquinho demais, então eu posso fazer um retrocesso ou então repintar como neutro. Depois que eu pintei, ajustei esse contorno ósseo, mesma coisa. Copiar, selecionar o exame anterior que eu quero copiar e arrastar essa máscara para onde ela fique bem posicionada. Então, principalmente coluna, o ajuste de contorno ósseo é muito diferente do equipamento para outro. Por isso, normalmente, a gente tem uma diferença, um erro de precisão na calibração cruzada um pouquinho maior do que do quadril. Então, eu tenho um exame que, se fosse analisar apenas os dados de T-score em coluna, tem uma paciente de 64 para 65 anos, então menopausada, sexo feminino, com um T-score de -2,4 na coluna
e no quadril, valores de menos 1,8 e menos 1,7. Então, como a gente leva em consideração o valor de mais baixo T-score, é a coluna que está com valor compatível com osteopenia. E a análise evolutiva? Então, lembrar que na parte aqui superior eu tenho uma tendência que eu posso observar por aqui, a evolução, tanto no gráfico quanto na tabela do paciente. Essa paciente, em relação ao exame anterior, ela teve uma diminuição de menos 0,017 gramas por centímetro quadrado, com uma mudança de menos 1,9%. Então, como está evoluindo essa paciente? Em relação ao exame anterior, se a minha MVS, que normalmente, principalmente nesse caso, que são de equipamentos de modelo diferente, então eu tenho uma MVS normalmente é maior do que isso. E essa mudança então vai ser não significativa, mas ela é não significativa em relação ao último exame, o anterior último. Em relação ao outro, também teve uma mudança não significativa do último exame para o penúltimo. Então, você observa que está tendo pequenas variações, ó, 005, 0013, 0017, que têm sido não significantes. Mas, no total, eu observo que essa paciente está tendo uma diminuição progressiva da massa óssea. Então, em relação ao último exame, eu não observei uma alteração significativa, mas em relação ao basal, eu posso falar que está tendo uma diminuição da massa óssea, que é o dado mais importante dessa paciente na avaliação evolutiva. Então, é uma paciente que tem um T de menos 2,4, quer dizer, dentro de osteopenia, mas ali limítrofe, e que está perdendo massa óssea. Então, é uma paciente que merece atenção. E no quadril, mesma coisa. Então, a mudança em relação aos exames mais próximos não teve mudança significativa, mas em relação ao basal teve uma diminuição da massa óssea. Também posso colocar isso no gráfico, então vamos no relatório. Aqui no próprio software, no Composer, relatório, novo. No caso aqui só tem coluna e quadril, então eu abro um outro relatório que eu montei só para coluna e quadril. Então, dados da paciente, quem solicitou o exame, que é de coluna e quadril, as indicações aqui que possam ter algumas coisas que a gente já cadastra aqui na parte de baixo da paciente, já podem ser transferidas automaticamente para o relatório, os dados de técnica de exame e os resultados com o T-score, né? E também já vem com a alteração em relação ao último exame neste laudo que eu montei aqui. Então, eu só preciso fazer o ajuste aqui na conclusão, falar que minha paciente é uma paciente que tem osteopenia em relação ao exame anterior, baseado na minha mínima variação significativa, e aqui no caso eu tenho um MVS específico quando eu uso o mesmo equipamento e um MVS diferente baseado na calibração cruzada que eu fiz dos equipamentos, um pouco maior. Vocês observem que em coluna principalmente, ó, enquanto do mesmo equipamento, quando é a IDEXA, eu tenho uma MVS de 0,029 gramas por centímetro quadrado, entre equipamentos é 0,052. Né? Então, a comparabilidade entre equipamentos não é a ideal, mas às vezes é a única coisa que a gente tem para dar uma resposta para esse paciente. Então, eu observo que minha paciente tem perdido massa óssea em relação a exames antigos, sem uma mudança significativa em relação ao último exame, baseado na minha MVS. Espero que tenha ajudado, que tenha sido clara. Qualquer dúvida, num encontro posterior, a gente pode tirar essas dúvidas.